Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, se você tem uma Bíblia fácil aí, em Jeremias capítulo 29, verso 11. Aliás, deixa a sua Bíblia aberta, Jeremias capítulo 29, a partir do verso 4. Jeremias capítulo 29, a partir do verso 4. Eu quero ler do 4 até o verso 14. Preste bastante atenção na leitura desse texto. Jeremias 29, de 4 a 14. Encontraram? Amém? Senão eu aguardo vocês. O texto diz assim: Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia: edificai casas e habitai nelas, plantai pomares e comei o seu fruto, tomai esposas e gerai filhos e filhas, tomai esposas para vossos filhos e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas. Multiplicai-vos aí e não vos diminuais. Procurai a paz da cidade para onde vos desterrei, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, verso 8: o Deus de Israel: não vos enganem os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhadores, que sempre sonham segundo o vosso desejo, porque falsamente vos profetizam eles em meu nome. Eu não os enviei, diz o Senhor. Verso 10: assim diz o Senhor: logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros, e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. Verso 11: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Verso 14, e último que vamos ver: serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos mandei para o exílio. Feche os seus olhos. Senhor, a tua palavra foi aberta, a tua palavra foi lida, ela por si só pode falar conosco, mas o Senhor, pela sua graça e misericórdia, pode usar a minha vida para falar aos nossos corações nessa noite. Fala, Senhor, usa-me conforme a tua vontade, e fala ao coração de cada um desses que estão aqui. O Senhor sabe como cada uma dessas pessoas adentrou esse lugar, quais são seus temores, suas lutas, suas crises, seus problemas. E fala a cada uma através do teu Espírito, que traduz tudo isso, que ilumina a nossa mente. Fala com aqueles também que não estão aqui presentes presencialmente, mas que estão presentes online ou assistindo depois. Fala a essas pessoas, Senhor, conforme o teu querer, conforme a tua vontade, conforme a tua graça, a sua superabundante graça, a sua multiforme graça. Fala conosco, estamos a todos ouvidos. Ó Deus, cativa a atenção de cada pessoa que está aqui. Tira todo o sono, todo o cansaço. Ó Deus, cativa a atenção dessas pessoas, a proclamação da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Você já teve medo de assumir publicamente um compromisso, com receio de alguém depois achar que você não pôde cumprir?
Quem nunca temeu anunciar o início de um relacionamento por ser recente demais? Quem nunca temeu anunciar uma mudança movida pelo medo de não dar certo? Quantas mães não deixaram de anunciar a gestação logo no início por medo de perder o bebê? Quantos projetos ficaram engavetados pelo medo de não ir adiante? Eu acho que eu e você, muitas vezes, tememos o fracasso, temos medo do fracasso, temos medo de afirmar que faremos alguma coisa e a gente não conseguir, não é? Temos medo que nossos planos não ocorram conforme os nossos planejamentos e conforme a gente sonhou. E em tempos de crise como essa que estamos vivendo, os nossos temores tendem a se tornar ainda maiores. A incerteza e a insegurança insistem em nos assombrar. Nós muitas vezes temos medo de assumir qualquer compromisso ou fazer qualquer plano, pois o cenário que a gente vive não é um bom cenário. E a gente pensa, e se não der certo? Como é difícil ser otimista quando os ventos sopram em outra direção, não é verdade? Hoje estamos diante de um cenário incerto no nosso país. Definitivamente, mesmo em nossos planos mais pessimistas, pense comigo, a gente não contava com uma pandemia como essa, não é verdade? Quem imaginou isso? Em nossa frágil existência, nós fomos pegos de surpresa. Também a gente não contava que, além da crise sanitária, viria embutida uma crise política, moral, espiritual e econômica. Nós vivemos uma crise no nosso país. Os últimos meses, ou mais de ano, tem nos mostrado quão frágeis são os nossos planos. Quem aqui, além de mim, planejou alguma coisa lá no início do ano passado e não deu certo? Levante a mão. Você percebe o que eu estou dizendo? Eu espero que hoje aqui a gente saia desse lugar com algumas lições, que pelo menos a gente tenha a humildade de reconhecer que os nossos planos nunca foram soberanos em absolutamente nada. Eu sempre repito, ano passado no início era o ano dos 30 anos da igreja, fizemos tantos planos no conselho, só tivemos o primeiro culto como planejado, o restante foi tudo diferente, sem que a boa, diga comigo, sem que a boa mão de Deus me conduza. Os meus planos estão fadados ao fracasso. Se a mão de Deus não te guiar, não te abençoar, os seus planos não darão certo. Contudo, isso não deve nos desencorajar, mas deve nos motivar a buscar a palavra do Senhor e a direção de Deus. A Bíblia nos encoraja a perseverar em tempos de crise, a fortalecer, a florescer, mesmo em solos que não são tão férteis. Deus nos ensina a florescer em solos que não são férteis. Repita comigo: eu preciso ter coragem e fé. Guarde essas palavras. Se você guardar o tema de hoje, está muito bom. Siga em frente. Repita comigo: siga em frente. Se você puder, tiver a liberdade para olhar para alguém que está do seu lado e falar isso, você precisa seguir em frente. Porque a nossa tendência é desanimar. E aí entra o texto que eu li. Quando eu penso nessa situação que a gente vive, eu me lembro das palavras do profeta Jeremias, anunciadas a um povo que estava cativo na Babilônia. E no caso deles,
eles estavam cativos, sabe quantos anos de quarentena, Marcos? 70 anos de quarentena. E de repente Deus manda Jeremias escrever uma carta no início da quarentena. E manda Jeremias escrever uma carta para aqueles que foram levados cativos para a Babilônia. E lá no verso 5 ele manda um recado para aquele povo. Olha o que ele manda, veja sua Bíblia de novo, verso 5. Olha o que Deus ordena para aquele povo que estava cativo, foi levado cativo: edificai casas e habitai nelas, plantai pomares e comei seu fruto, tomai esposas e gerai filhos e filhas, tomai esposas para vossos filhos e dai vossas filhas a maridos que tenham filhos e filhas, multiplicai-vos aí e não vos diminuais, procurai a paz da cidade, para onde vos desterrei, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Se eu pegasse esses versículos que eu li, os três, e resumisse em poucas palavras, Deus está dizendo aqui para você e para mim: siga em frente. São tempos difíceis, mas vocês não estão autorizados a parar. Vocês não podem parar. Você precisa seguir em frente. Sigam em frente. Seguir em frente, apesar de tudo isso, não é fácil. Como eu disse, precisa de coragem e, acima de tudo, fé. Coragem e fé. A coragem e a fé não eliminam o medo, mas dominam o medo. E amparados por essa verdade de que o Senhor é com a gente, nós precisamos encarar os nossos exílios, as nossas quarentenas, com muita coragem. Mas antes de extrair lições desse texto, eu quero que você entenda quando é que esse texto foi escrito. O profeta Jeremias, que escreveu esse texto que está na sua Bíblia, ele teve a distinção de ser conhecido como o profeta chorão. Tanto que além do livro dele, ele escreve lamentações que ele reclama para Deus. Ele teve um ministério muito longo e difícil, e ele viveu num período mais complicado da história de Judá. É quando Jerusalém é derrotada, destruída, e o povo é levado cativo para a Babilônia, na época do rei Nabucodonosor. E Jeremias, a palavra Jeremias em hebraico significa Javé estabelece, Jeová estabelece, aponta ou envia. Na época em que Jeremias escreveu esse livro que você tem na sua mão, houve um declínio moral no reino. Será que vivemos dias assim? Durante os reinados de 4 reis idólatras, houve um declínio moral. E então Jeremias recebe o seu chamado. A apostasia, o abandono da fé do rei fez com que Deus executasse uma ação para disciplinar aquele povo. Às vezes o amor é doloroso, às vezes a disciplina é dolorosa, mas é com amor. E Deus então, depois da desobediência do povo, o povo não seguiu a orientação de Deus. Então Deus permite que um povo bem mais poderoso venha e conquiste o seu povo, e leve o seu povo, ou grande parte dele, cativo para a Babilônia. E Jeremias foi um dos profetas que teve a tarefa nada invejável de predizer o julgamento de Deus, convocar a nação a se arrepender e observar o julgamento de Deus. Ou seja, ele falou: Deus vai vir, vai julgar, vai vir com justiça, vocês precisam se arrepender. E ele observou tudo aquilo e o povo não se arrependeu. E Deus vem e leva o povo cativo. Permite, aliás, que aquele reino mais poderoso, idólatra, leve o povo dele para o cativeiro. Mas Jeremias mais à frente também prediz que a nação seria restaurada. Jeremias escreve esse texto para 3 tipos de pessoas. Primeiro, para aqueles que estavam sem esperança. Quando Jeremias escreve essa carta, ele escreve para o povo que já estava cativo na Babilônia. Provavelmente Jeremias estava no Egito
ou em Jerusalém. E Deus o levanta para escrever esta carta àqueles que estavam sem esperança. Aqueles homens e mulheres exilados, aquelas famílias que foram levadas exiladas, cativas, elas haviam perdido tudo, exceto a sua vida e uns poucos pertences que eles puderam levar para a Babilônia. Perderam a liberdade e agora eram cativos, explorados. Foram levados das suas casas e perderam suas ocupações. Estavam separados dos seus amigos, de alguns familiares e parentes, sendo que alguns deles talvez tivessem morrido durante a longa viagem de Jerusalém até a Babilônia. De qualquer ângulo que eles olhassem, tudo parecia desesperador. Mas Jeremias também escreve para aqueles que tinham falsas esperanças. Alguns não tinham esperança nenhuma, perdeu tudo, estava exilado, saudade de todo mundo. Alguns perderam familiares. Mas essa carta também de Jeremias escreve para aqueles que tinham falsas esperanças, aqueles que acreditavam nos falsos profetas que estavam predizendo que aquele cativeiro seria rápido. Os falsos profetas haviam convencido o povo de Israel que a permanência na Babilônia seria breve, como nós pensamos também que a pandemia no início seria rapidinho, né, Mal? 1 mês, 2 meses, acabou. Mas não foi isso que aconteceu. Falsas esperanças. E assim Jeremias lhes disse justamente o contrário. Jeremias falou assim: pessoal, não se enganem com os falsos profetas. Deus falou que vocês ficarão 70 anos exilados na Babilônia. Era importante, então, Jeremias disse, que aqueles exilados constituíssem famílias onde eles estavam, para que houvesse pessoas disponíveis para retornar 70 anos depois para a terra. Esse pequeno remanescente que sobraria tinha em mãos o futuro de um grande plano de Deus para a salvação que viria depois. Seria muito fácil para o povo judeu estar sempre em conflito naquele lugar cativo, mas Jeremias instrui eles a orar pela paz naquele lugar, a constituir família naquele lugar, a construir casa naquele lugar, a serem pacificadores, a orar pela cidade. E os exilados então deveriam ser pacificadores e não desordeiros, e deviam orar sinceramente pelos seus inimigos. Olha só isso. Era possível ser um bom judeu, Jeremias estava dizendo, mesmo numa terra pagã. Ceder a falsas esperanças significa perder o que Deus planejou para nós. Às vezes você tem falsas esperanças em algo que Deus não disse para você. Mas o profeta também escreveu para aqueles com esperanças verdadeiras. A verdadeira esperança se baseia na revelação da palavra de Deus, não nas mensagens de sonhos e visões de alguns falsos profetas, mas daqueles que são profetas de Deus, daquilo que está na palavra de Deus. Deus deu ao seu povo uma boa palavra. Diz assim: boa palavra. Boa palavra. Veja o verso 10. Diz assim: assim diz o Senhor: logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha o quê? Boa palavra. Para você que tem esperança verdadeira em Deus, Deus está dizendo para você uma boa palavra de livramento, e Ele vai cumprir a sua promessa. Deus fez planos para o seu povo, bons planos, que no final trariam paz e esperança. Fala assim para Deus: Senhor, eu quero paz, eu quero esperança, eu quero um futuro. Você crê nisso? Você que Deus me ouviu você isso? Em toda situação, porém, o povo de Deus naquela época tem a responsabilidade agora também de buscar a Deus, de orar, de pedir que Ele cumpra as suas promessas. Ele nunca vai deixar de cumprir, pois a palavra e a oração caminham juntas e elas cumprem o seu propósito. Mas o povo foi levado para o exílio por causa de uma disciplina de Deus.
talvez hoje estejamos passando por um momento conturbado do nosso país, de repente para aprender algumas lições. Toda disciplina é dolorosa, mas quando vem de alguém que ama, é por amor. É por amor. O propósito da disciplina de Deus é fazer com que a gente busque a Deus, confesse os nossos pecados, se acheguemos a Deus. Pode ser uma disciplina amorosa e ao mesmo tempo dolorosa, difícil. De acordo com Jeremias 29:14, que está na sua Bíblia aí, essas promessas vão além dos judeus que estavam cativos na Babilônia, incluem todo Israel ao redor do mundo. Quer dizer que eu e você também fazemos parte dessa promessa. Pensando na volta de Cristo, um dia Deus vai aglutinar todo mundo e vai trazer para si, de todo canto, língua, terra e nação. Jeremias estava olhando mais à frente, para o final dos tempos, quando Israel seria reunido para se encontrar com Jesus e entrar no reino. É preciso olhar para esse texto não só naquele contexto, mas trazer lições para nós. Por que eu devo seguir em frente? Diz assim, por que eu devo seguir em frente? Você sabe por que você deve seguir em frente? Sabe ou não? Abra sua Bíblia de novo, se você não abriu, Jeremias 29:11. Diz assim: eu é que sei, olha lá, que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos do que? De paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Diga assim: Deus pensa o melhor para mim. Você pensa assim? Porque se a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, o pensamento de Deus para você é o melhor possível. A nossa vida, os nossos desejos, o nosso futuro ocupam a mente de Deus. Os pensamentos de Deus sobre e para nós são um motivo para a gente continuar seguindo, para não desistir. Por isso que se você sair daqui com a certeza que você tem que seguir em frente, já consegui transmitir a mensagem que eu queria. Mas por que eu devo seguir em frente? Aí que eu quero dar 5 motivos. 4, aliás. Eu fiz 4 e falei 5, né? Eu quero te dar 4 motivos para você seguir em frente. Repita comigo. Deus tem para mim pensamentos exclusivos. Olha lá. Deus tem pensamentos exclusivos para mim e para você. Deus pensa diferente de nós por causa da natureza da sua pessoa e dos seus objetivos. Veja o que diz Isaías 55:8: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Deus preparou um plano diferente, exclusivo para cada um de vocês e para mim. Deus pensa para cada um de nós, Ele tem um pensamento especial, exclusivo. Não tem ninguém como você. O plano que Deus tem para você é para você, não é para outro. Porque Ele que sabe os pensamentos que eles têm a seu respeito. Os pensamentos deles não são os seus pensamentos, nem os seus caminhos, os caminhos que Deus tem para você. Portanto, um motivo para você seguir em frente é que Deus tem pensamentos exclusivos. Olha só como você é especial. Ele tem um pensamento exclusivo para cada um de vocês. Um plano exclusivo para cumprir na sua vida. Segundo motivo, eu preciso seguir em frente porque os pensamentos de Deus são, leia comigo, profundos. Os pensamentos de Deus, além de ser exclusivos para mim, eles são profundos. Olha o que diz o Salmo 92:5: quão grande, Senhor, são as tuas obras, os teus pensamentos, que profundos. Salmo 139:6, acho lindo. O salmista diz: tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado, não posso atingir. Deus tem pensamentos muito mais profundos que você tem para você.
os pensamentos de Deus para você são profundos e inescrutáveis. Você sabe o que é inescrutável? Não tem como você compreender ou descobrir tudo o que Ele tem para você. Tanto que Paulo, em Romanos 11, a partir do verso 33, ele fala assim: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis são os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Os pensamentos de Deus são profundos demais para você entender, mas são melhores que os seus. Nós só poderemos saber o que Deus pensa sobre você e sobre mim se Ele quiser revelar. Parte dele está aqui, outra Ele tem a cumprir na sua vida, especificamente, porque os pensamentos de Deus são exclusivos e são profundos. Mas os pensamentos de Deus também, que me motivam a seguir em frente, são pensamentos de paz. Diga assim: paz. Deus quer que você tenha uma vida em paz, tanto que Jesus disse assim: deixo-vos a minha paz vos dou, não como o mundo dá. Observe que Deus diz no texto que nós lemos, Jeremias 29:11, olha o que diz lá: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz. Significa bem-estar social, individual, muito mais do que ausência de guerra. Significa, Marcelo, você está em paz mesmo no meio de uma tribulação, de uma tempestade. Você está em paz porque você confia em Deus. Apesar de tudo do seu lado estar em turbulência, você está sossegado, descansado e confiante em Deus, porque Deus quer o melhor para cada um de nós. E infelizmente nós só pensamos muitas vezes mal uns dos outros, até duvidamos que a vontade de Deus seja boa, perfeita e agradável. Talvez a gente não fale, mas pense: Jesus é a maior prova de que Deus pensa o melhor para nós. Por quê? Porque Ele ofereceu a verdadeira paz, Ricardo. O príncipe da paz foi oferecido no seu lugar e no meu lugar naquela cruz. A paz de Jesus é um presente pessoal, sobrenatural, incomparável, interior, tranquilizadora, encorajadora. Certa vez me procuraram, eu não era casado ainda, eu trabalhava já, não era pastor, não tinha estudado teologia, trabalhava num certo lugar e alguém me chamou, me perguntou: por que você tem essa tranquilidade no meio de tudo que está acontecendo? Qual que é o segredo da sua paz? Porque os problemas que eu estava enfrentando no lugar onde eu trabalhava eram os mesmos que aquelas pessoas estavam enfrentando, mas eles estavam assustados, atemorizados, preocupados, e eles olharam para mim: por que você está tão tranquilo, em paz? Porque a paz que eu recebi é a paz que só Jesus pode dar. No meio de uma grande turbulência, Deus está desafiando. No meio de uma grande turbulência que a gente está vivendo hoje, Deus está dizendo: confie em mim, tenha paz, assossegue, acalme seu coração. E a Bíblia diz em Filipenses 4:7: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o seu coração e a sua mente em Cristo. Então repita comigo: os pensamentos de Deus. Os pensamentos de Deus são, qual o primeiro? Exclusivos. Que mais? Profundos. Terceiro, de paz. E o último, eu quero terminar: os pensamentos de Deus são agradáveis. A finalidade dos pensamentos de Deus para mim e para você, olha o que o texto diz, o verso 11: para vos dar o fim que desejais. Se é algo que eu desejo, é algo agradável.
Deus planejou, diga assim, Deus planejou um futuro para mim. E é um futuro agradável. Você crê nisso? Mas às vezes não é o que você quer, é o que Ele quer. Porque a vontade dele é melhor que a sua, do que a minha. Quantas coisas eu planejei que Deus me levou para outro caminho, mas não me arrependo dele ter me levado para aquele, porque eu sabia que era melhor. Deus planejou um futuro agradável para cada um de vocês, um fim que desejais, que esperais, ou um futuro e uma esperança. O profeta Isaías, em Isaías 26:8, diz assim: também através dos teus juízos, Senhor, te esperamos. No teu nome e na tua memória está o desejo da nossa alma. O desejo do nosso coração está na memória de Deus. A Bíblia está repleta, cheia de exemplos de pessoas que tiveram seus desejos satisfeitos em Jesus. Tem até um cântico antigo, né? Satisfação é ter a Cristo, não há melhor. Prazer já visto, sou de Jesus, e agora eu sinto satisfação sem fim. Sim, paz real, sim, gozo na aflição. Achei o segredo, é Cristo no coração. Aleluia, satisfação. Salmo 21:2 diz: satisfizeste-lhe o desejo do coração e não lhe negaste as súplicas dos seus lábios. Deus está ouvindo o seu clamor, as suas súplicas, as suas angústias, as suas necessidades. Nenhuma delas passou desapercebida do ouvido do Senhor. Eis que as mãos do Senhor não estão encolhidas para que não possa salvar, nem surdos os seus ouvidos para que não possam ouvir. Deus está atento ao clamor feito por você. Mas saiba falar com o Senhor, saiba pedir ao Senhor. Como Salomão, Deus perguntou: o que você quer? Pede o que você quiser. Lá em 2 Crônicas 1:11 diz: disse Deus a Salomão: porquanto foi este o desejo do teu coração. Salomão pediu para ser sábio, e não pedisse riqueza, bem ou honra, nem a morte dos que te aborrecem, nem tampouco pedisse longevidade, mas pedisse sabedoria e conhecimento, para poder julgar o meu povo, sobre o qual te constituí rei. Sabedoria e conhecimento são dados a ti, e te darei riquezas, bens e honras, quais não teve nenhum rei antes de ti, e depois de ti não haverá teu igual. Deus pensa muito melhor para você do que você imagina, mas às vezes a gente fica teimoso nas nossas vontades, nos nossos desejos. Abra sua Bíblia em Provérbios, estou terminando. Provérbios 23, verso 18. Provérbios 23, verso 18. Nos preparando para participarmos da mesa do Senhor, mas antes eu quero terminar com esse texto. Olha o que diz o texto: porque deveras haverá bom futuro, não será frustrada a tua esperança. Repita comigo: porque deveras haverá bom futuro, não será frustrada a tua esperança. Você crê nisso? Que a sua esperança, que Deus tem um bom futuro. Por quê? Deus tem pensamentos o quê? Exclusivos, e mais? Profundos, e mais? De paz e agradáveis. Portanto, haverá um bom futuro para você. Não será frustrada a tua esperança. E eu quero terminar com o tema de hoje: siga em frente. Apesar de tudo que possa vir a acontecer daqui para frente, siga em frente. Deus não autorizou você a desistir. Tenha coragem, tenha fé, persevere confiante no cuidado e na direção de Deus. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele